Boa noite a todos. Vamos continuar aqui então. O capítulo 7 do livro de Apocalipse. Nós vimos a semana passada sobre os selos, né? Quando Jesus abre os selos e saem os 4 cavaleiros. E depois começam a acontecer algumas coisas também, catástrofes e tal. E nós vamos continuar aqui no capítulo 7, na visão. O capítulo 7 é um intervalo, vai dar um intervalo entre os selos. Então João está vendo. Você vê aqui que no capítulo 6, abre o 6º selo, né? E veio o grande terremoto e tal. E os reis da terra pediam que as montanhas caíssem em cima deles para que eles não vissem a ira do Deus vivo, né? Veja aqui no versículo 15 do capítulo 6 diz assim: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se escondeu nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode sustê-los? Então vai chegar um dia que a ira de Deus e do Cordeiro e do Cristo virá como punição sobre toda a terra. Ok? Nós vamos dar para nós entendermos um pouco melhor, vamos ler o Salmo 37, o comecinho do Salmo 37, para a gente entender uma coisa, porque muitas vezes o que acontece conosco é que nós olhamos tanta injustiça no mundo, não é? Você olha que o ímpio muitas vezes tem uma vida boa, não é? Não é assim? Uhum. O ímpio... Quem assistiu o programa de rádio? Eu. Viu a palavra boa, não foi? Muito. Sobre Eclesiastes, né? Dos tempos bons, tempos... Para cada coisa há um tempo, não é? E é justamente isso. Às vezes você olha a vida do ímpio, ele vai bem. O camarada é ímpio, ele faz um monte de coisa errada, ele distorce, ele mente, ele faz muita coisa errada e leva uma vida boa. Aos nossos olhos, né? Aos nossos olhos, você vê, o cara não fica doente, a família dele tá lá no lugar, morre numa idade avançada, né? Todo cheio de os filhos em volta, muito bem, não é? Santo Agostinho fala assim, que há pecados que Deus castiga na hora para mostrar o quanto ele odeia o pecado, não o pecador, o pecado. E há pecados que Deus não castiga para mostrar para nós que há um castigo futuro pior que aquele que ele já mostrou, né? Então, olha o Salmo 37, Davi diz o seguinte, né? Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Porque às vezes o cara pratica a iniquidade e vai bem, não é? Você fala, caramba, eu estou aqui ralando e só me lasco, né? O cara está praticando a iniquidade e está indo bem. Não tem inveja dele. Por quê? Pois cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e vive tranquilo. Deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Veja, Deus concederá o desejo do nosso coração, não da nossa carne. Porque o nosso coração, Jesus diz assim, bem-aventurados os de coração puro, porque verão a Deus. Então, os desejos do homem de coração puro. Deus faz, não o desejo da nossa carne, né? Entrega-te o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Veja, então o salmista está dizendo assim, não invejes, não tem inveja do iníquo quando ele faz iniquidade, porque cedo ele será ceifado e murchará como a erva. E o que acontece? Quando nós... Eu não sou do interior, mas quem mora no interior sempre conta certas histórias, né? E a gente vê também, você planta uma lavoura e você tem que cuidar dela, porque vai vir inseto, vai vir praga,
vai vir um monte de coisas, tem que cuidar com aguar, com tudo. O mato, você não precisa fazer nada, ele vai crescer e vai bem, né? A vida inteira, não é assim? Não é? O mato, tirar ele, né? ele fica lá, ele cresce, não precisa cuidar, praga não destrói ele, nada destrói aquilo. Ele já é a praga. Ele já é a praga, a própria praga, né? Mas vai chegar o dia que ele vai ser arrancado e vai murchar, não é? Então, assim nós olhamos o ímpio. O ímpio, ele é como aquele mato, ele é a praga, ele vai fazendo mal e não precisa ter cuidado, ele vai crescendo bonito, né? Tem pessoa que fala assim, se fosse isso aqui, deu igual mato, né? É um ditado do pessoal do interior, né? Essa planta dá igual mato, né? Não precisa nem cuidar, não precisa de cuidado nenhum. Assim é o ímpio. Muitas vezes você olha e ele cresce, ele dá bem, ele se expande aqui na terra. Mas logo virá o castigo, logo virá a punição, né? Que é o que aconteceu aqui, o que eles disseram? Todos, poderosos, escravos e livres, todos que estavam disseram que eram ímpios, que chegou o dia da ira de Deus e do Cordeiro. Ele dizia, esconde-nos da face dele que a gente não quer ver esse dia. Porque passaram a vida em deleites, passaram a vida fazendo o que era mal e não tiveram a punição merecida. Mas terão no dia da ira de Deus. Então quando se fala o dia da ira, é esse tempo todo de tribulação, né? Um dia particularmente, o dia da ira é esse tempo de tribulação, onde Deus irá julgar a terra e onde Deus irá punir aqueles que fazem o mal. Então quando nós vemos os ímpios prosperando, quando nós vemos o mensalão prosperando, o petrolão indo à vontade, né? Quando nós vemos cristãos sendo degolado, né? E a mídia protegendo quem os degola, o dia deles vai chegar, né? O nosso dia, nós passamos por dificuldades e precisa de cuidados, e Deus tem que ter misericórdia de nós, e nós vamos, e aquilo outro. Mas o dia deles chega, e nesse dia eles vão pedir para se esconder da face de Deus, porque o dia da ira do Senhor será terrível sobre os ímpios, ok? Mas aí a referência que você está fazendo é para quem está vivo, não? É para quem está vivo. Mas aqui quem já morreu, que não recebeu, como é que ele vai participar da ira? Se vai Aqui quem está vivo aqui na tribulação está participando da ira. Quem morreu, lá no final do Apocalipse, diz o seguinte: e o inferno, e Satanás, e todos aqueles que não foram encontrados no livro da vida, serão jogados no lago que arde em fogo e enxofre, e ali é a ira eterna de Deus sobre todos eles. Aí não tem mais volta. Então Deus diz que um sábio chinês uma vez perguntou para um cristão: se Deus está em todos os lugares, está no inferno? O cristão respondeu: a ira dele está lá. Então quer dizer, é onde a ira de Deus está se manifestando lá eternamente para todos aqueles que morreram sem Deus. Aliás, aqueles que morreram sem Deus já estão provando a ira dele, né? Nesse momento estão perdidos, né? Você veja que o rico e Lázaro, quando Jesus conta a história dos dois, o rico estava lá num lugar de tormento, atormentado, dizendo: fala para Lázaro molhar o dedo dele na água e pôr na minha língua, porque eu estou em grande tormento aqui. Estava ali, sofrendo a ira de Deus. E aqui nessa abertura desse sexto selo, há um intervalo. Você veja que Deus faz um intervalo agora. Então, alguns têm aqui como a metade da tribulação, né? Por quê? Porque aí Deus diz o seguinte aqui, ó, capítulo 7, versículo 1. Depois disto, tem hora que eu vejo bem de óculos, tem hora que eu vejo bem sem óculos, né? Vai entender, né? Deixa eu ver. Olha, depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra. Ó, muita gente quando vê 4 cantos da terra diz: aqui está provando que a terra é quadrada. A pessoa não sabe o que está falando, né? Quando se fala em cantos da terra, quando se fala os 4 ventos, é norte, sul, leste e oeste, ok? É isso que está direcionando, né? Conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar. Então, esses anjos tinham sido dado poder para eles fazer dano para a terra, para o mar. E aí, dizendo o seguinte: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus.
Então, veja bem, os 4 anjos estão ali segurando os 4 ventos, sobe um outro anjo dizendo, ó, não danifiques a terra, nem coisa alguma, até que nós vamos selar na fronte os servos do nosso Deus. Na frente nós vamos ver que isso aqui não é para a igreja. Porque o apóstolo Paulo diz que nós, igreja, fomos selados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é o selo de Deus na vida da igreja. Então, selar de novo a igreja seria selar 2 vezes, o que já está selado, né? Então, o selo da nossa salvação, o Espírito Santo é o selo da nossa salvação. Fomos selados com o Espírito Santo, ele está em nós. Selo de Deus em nós. Então, quando diz, até que selamos os servos de Deus, não está falando da igreja, não é a igreja, não são os servos de igreja. São outros servos que vão trabalhar na tribulação. Agora, olha só. Então ouvi, versículo 4, o número dos que foram selados, que era 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Então não está selando igreja, está selando 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Lembra que nós começamos dizendo, olha, há povos diferentes, Israel, igreja, nações, promessas diferentes para cada povo. Aqui está, como está na última semana de Daniel, lembra que nós fizemos a aula sobre a 70ª semana de Daniel? A última semana de Daniel está aqui quando volta de novo, porque para voltar, quando Deus fala lá, o anjo falando para Daniel que eram 70 semanas para que o povo de Israel fosse restaurado, ele fala 62 semanas e 7, 69, e fica faltando uma. Para que essa última semana volte a ser como era no tempo de Daniel, obviamente a igreja não pode estar aqui, porque vai voltar como era no Antigo Testamento. Ok? Então, se é para Israel a 70ª semana, a nós que somos igreja estamos na dispensação da graça. Nós estamos na graça. Hoje é o tempo da graça de Deus. Somos salvos por fé em Cristo. Ok? Esse é o tempo dos gentios. Nós estamos vivendo o tempo dos gentios, onde os gentios estão entrando para ser salvos. Completou o tempo dos gentios, acaba. Volta de novo aqui. O plano para Israel, para se cumprir a última semana que falta, que é uma semana de anos, são 7 anos. Então, você veja, 144 mil das tribos dos filhos de Israel. E ele diz, da tribo de Judá foram selados, presta atenção aqui nas tribos, ó, da tribo de Judá foram selados 12 mil. Da tribo de Ruben, 12 mil. Você veja que Ruben é o mais velho, mas aparece primeiro a tribo de Judá, que é a tribo de Cristo. Não é? E que a promessa estava lá no Antigo Testamento, já, né? 12 mil da tribo de Ruben. Da tribo de Gade, 12 mil. Da tribo de Azer, 12 mil. Da tribo de Naphtali, 12 mil. Da tribo de Manassés, 12 mil. Da tribo de Simeão, 12 mil. Da tribo de Levi, 12 mil. Da tribo de Issacar, 12 mil. Da tribo de Zebulon, 12 mil. Da tribo de José, 12 mil. Da tribo de Benjamim, foram selados 12 mil. Então, são 12 tribos com 12, dá 144 mil. 12 mil em cada tribo. Nós não vemos aqui, nessas 12, pode procurar, não sei se na sua Bíblia tem, na minha não tem. Pode procurar a tribo de Dan. Não tem. Não é? Dan era uma tribo de Israel. Não tem. Nós vemos aí, ó, Judá, Ruben, Gade, Azer, Naphtali, Manassés, Simeão, Levi, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. Não tem Dan. Provavelmente, claro que a tribo de Dan terá uma recompensa futura. Isso aí nós vemos no livro de Ezequiel, capítulo 48. Vamos lá para Ezequiel, capítulo 48. Ezequiel, capítulo 48.
Você veja aqui que aqui no livro de Ezequiel, o capítulo 47, Ezequiel estava tendo uma visão do rio purificador e de coisas futuras que ia acontecer com Israel, ok? Lembra que ele mediu a terra e tal, os limites e tal. Então está mostrando o futuro de Israel, como seria Israel futuro. No capítulo 48, versículo 1, Dan terá aqui, ó, o versículo 1 diz assim: são esses os nomes das tribos, desde o extremo norte, ao longo do caminho de Eutom, até a entrada de Emate, até Azar-Enon, junto ao limite norte de Damasco, de fronte de Ramate, desde o lado oriental até o ocidente. Dan terá uma porção. Veja que não é a divisão da terra lá do livro de Êxodo. Isso aqui já está falando do futuro. Dan vai ter, né? No versículo 32, diz assim também, no capítulo 48: ao oriente 4.500 côvados e 3 portas, a saber, a porta de José, uma, a de Benjamim outra, e a de Dan outra. Então Dan terá uma porção. Que livro é esse também? Ezequiel, capítulo 48, o versículo 1 e depois o versículo 32. Então Dan terá uma porção, terá uma futura recompensa no reino de Deus. Porém, esses 144 mil da tribulação, que vão passar na tribulação, que estão aqui na tribulação, você veja que há um intervalo entre o sexto selo, não é? Para marcar esses 144 mil. A tribo de Dan não é marcada. Provavelmente, isso é o que nós temos em mente, por causa de um pecado de Dan, lá no Antigo Testamento, no livro de Juízes. Vamos voltar lá, no livro de Juízes, capítulo 18. Então, vejam, irmãos, que nós estamos falando de julgamento. Lembra da questão de julgamento? Você veja que no capítulo 18 de Juízes, é longo aqui Juízes o quê? Juízes capítulo 18. Não é? Aqui vai contar uma história do que aconteceu com a tribo de Dan quando a arca de Deus. Vamos ler aqui para você entender, vamos ler a história inteira para que todos entendam bem, né? Diz assim, olha: naqueles dias não havia rei em Israel. Eu lembro de Juízes, eram os juízes que governavam, Sansão e tudo mais, não é? E naqueles dias a tribo dos danitas buscava para si herança em que habitar, porque até aquele dia entre as tribos de Israel não lhe havia caído por sorte a herança. Então lembra que Deus mandou jogar a sorte para tomar a sorte deles. A tribo de Dan ainda não tinha tomado posse de uma herança. Olha o versículo 2: enviaram os filhos de Dan 5 homens dentre todos os da sua tribo, homens valentes, de Zorá, de Estaol, a espiar e explorar a terra. Disseram-lhes: ide e explorai a terra. Os homens vieram à região montanhosa de Efraim, à casa de Mica, e passaram ali a noite. Estando eles perto da casa de Mica, reconheceram a voz do moço levita. Assim, dirigindo-se para lá, perguntaram-lhe: quem te trouxe para aqui? O que fazes aqui? E o que é que tens aqui? No capítulo 17 você vai ler a história de Mica, desse sacerdote levita, que ele chegou ali quando ele chega em Belém, um homem o recebeu para ser sacerdote na casa dele, porque ele tinha feito vários ídolos para si, ok? E pagou o salário de sacerdote. Então, em Israel, diz assim que naquele tempo cada um fazia o que queria. Então, havia ainda a idolatria muito forte ali no meio. Olha só o que aconteceu. Ele respondeu: assim me fez Mica, e ele me assalariou e sirvo de sacerdote. Então lhe disseram: ora, consulta a Deus para que saibamos se prosperará o nosso caminho. Disse-lhe o sacerdote: ide em paz, o caminho que seguis está perante o Senhor. Então foram-se aqueles 5 homens, chegaram a Laís, e viram que o povo que havia nela estava seguro, seguro, conforme o costume dos sidônios, e em paz, e confiado. Não havia naquela terra falta de coisa alguma.
era um povo rico e, estando longe dos sidônios, não tinham relações com ninguém. Quando voltaram a Zorá e a Estaol, seus irmãos lhe perguntaram: que dizeis vós? Responderam: levantai-vos e subamos contra eles. Examinamos a terra e vimos que é muito boa. E vós estáis aqui tranquilos? Não sejais preguiçosos em sair e ocupardes a terra. Quando lá chegardes, achareis um povo confiado e de terra muito espaçosa, que Deus vos entregou nas mãos, uma terra que não há falta de coisa alguma. Então, 600 homens armados saíram para a guerra, partiram de Zoá e de Estaol. Subiram e acamparam-se em Kiriat Jearim, de Judá, pelo que o lugar do ocidente de Kiriat Jearim é chamado Maané-Dan, até o dia de hoje. Dali passaram a região montanhosa de Efraim e chegaram à casa de Mica. Então 5 homens que foram espiar a terra de Laís disseram aos seus irmãos: sabei vós que naquelas casas há uma estola sacerdotal e ídolos do lar, e uma imagem de escultura, e uma fundição? Agora sabei o que haveis de fazer. Então foram para lá e chegaram à casa do moço, levita, à casa de Mica, e o saudaram. Os 600 homens que eram dos filhos de Dan, armados para a guerra, ficaram à entrada da porta. Os 5 homens que foram espiar a terra subiram, entraram, tomaram a imagem de escultura, a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de fundição, ficando o sacerdote em pé à entrada da porta, com os 600 homens, que estavam armados para a guerra. Entrando eles na casa de Mica e tomando a imagem de escultura, a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de fundição, disse-lhes o sacerdote: que estáis fazendo? Responderam-lhe: cala-te, não digas uma palavra, vem conosco e sê-nos por pai e sacerdote. Que te é melhor, ser sacerdote de uma casa de um só homem, ou de uma tribo e de uma geração de Israel? Então o coração do sacerdote se alegrou, tomou a estola sacerdotal, os ídolos do lar, a imagem de escultura, e foi com o povo. Assim, tendo posto diante de si os meninos, o gado e a bagagem, viraram e partiram. Estando eles já longe da casa de Mica, os homens que estavam nas casas vizinhas a dele se reuniram e alcançaram os filhos de Dan. E clamaram após os filhos de Dan, os quais, virando-se, perguntaram a Mica: que tens, que convocaste esse povo? Respondeu ele: os meus deuses que eu fiz, me tomaste juntamente com o sacerdote e partiste. Agora o que me resta? Como perguntais o que tens? Porém os filhos de Dan lhe disseram: não faças ouvir a tua voz, para que porventura homens de ânimo amargoso não se lancem sobre ti, e tu percas a tua vida e a vida dos da tua casa. Assim os filhos de Dan seguiram o seu caminho, e Mica, vendo que eram mais fortes do que ele, virou-se e voltou para a sua casa. Então levaram o que Mica havia feito e o sacerdote que tivera, e chegaram a Laís, a um povo pacífico e confiado. Feriram-nos ao fio da espada e queimaram a cidade a fogo. Ninguém houve que os livrasse, porque estavam longe de Sidom e não tinham relação com ninguém. E a cidade estava no vale junto a Bet-Reob. Edificaram a cidade e habitaram nela. Chamaram-na Dan, segundo o nome de Dan, seu pai, que nascera em Israel. Porém, antes, o nome da cidade era Laís. Os filhos de Dan levaram para si aquela imagem de escultura. E Jonatas, filho de Gerson, filho de Manassés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos Danitas até o dia do cativeiro da terra. Assim continuaram a usar a imagem de escultura que Mica fizera, todos os dias que a casa de Deus esteve em Siló. Então, até Israel ser levado para o cativeiro, a tribo de Dan adorou deuses e ídolos. Não é? Provavelmente por causa desse pecado, Dan não tem parte no ministério da tribulação. Esses 144 mil serão selados por Deus para terem um ministério durante a tribulação. São eles que irão pregar, são eles que serão testemunhas, são eles que vão resistir ao anticristo, são eles que vão estar ali como testemunho de Deus. A tribo de Dan foi extinta justamente por causa da idolatria. Igual o pecado de Acã. Igual o pecado de Acã. Matou toda a família dele. Então a idolatria é um pecado terrível diante de Deus. E o que acontece? A saber, que depois nós vamos ler lá na frente, que o anticristo fará uma imagem, o falso profeta fará uma imagem do anticristo, porá um espírito nela e a imagem vai falar. Depois eu vou falar sobre isso de um estudo que fez
um historiador muito bem feito sobre os reis de Roma, os imperadores, e diz esse historiador que para ser imperador de Roma, o cara tinha que ter 4 imagens que falassem na casa dele. Falavam por artes mágicas e colocar um demônio na estátua e ela falava, né? Você vê que o anticristo vai ser realmente do antigo Império Romano, que vai se levantar, né? Ok. A tribo de Dan foi exterminada? Todas as tribos, elas ainda têm suas raízes, né? Então eles contam, né? Israel. Eu trabalhei com um cara aqui que o sobrenome dele era Levi. Ele era da tribo de Levi, judeu. Eles contam as tribos. Só que a tribo de Dan não vai ser selada para ter o ministério, esse ministério que esses 144 mil terão na tribulação, né? Então você vê que é um plano diferente, para um povo diferente, e são selados. E uma tribo foi rejeitada por causa de idolatria, né? Então a idolatria é um pecado muito, como se fala, sério, não é? Idolatria é você pôr algo na frente de Deus. Afronta a Deus, né? É uma afronta. Você tem algo que você chama aquilo de Deus, ou põe aquilo na frente de Deus, isso é idolatria, né? Por isso que diz: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele prestará culto, né? Então o primeiro mandamento é: amarás ao Senhor teu Deus de toda a sua alma, de todo o teu coração, de toda a sua força, de todo o teu entendimento, né? Você vê que Satanás fala para Jesus: prostra-te diante de mim, me adora e eu te darei todo esse reino. Ele diz assim: está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele prestará culto, né? Então, por conta de uma idolatria, Dan não faz parte do ministério de Israel na tribulação, ok? Por isso que ela não é tida aqui. Versículo 9. Ficou claro aí a questão da tribo de Dan não estar aí no meio? Depois dessas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Isso também é um cântico que se canta na liturgia cristã. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono. Os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Então lembra os 24 anciãos, os anjos, todos estavam em volta do trono de Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Isso aqui é oração de anjos, né? Que se faz também na liturgia da igreja. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo... Então, um daqueles 24 chegou para João e disse: esses que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vêm? Então, estavam os anjos, os 24 anciãos, mas e aqueles que estavam vestidos de branco com palma na mão? Quem eram? E de onde vinham? Você veja que é de toda tribo, língua e nação. E então, João respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque eles se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Veja que esse povo que está aqui é um povo diferente, não é a igreja. Esse povo que está aqui, de toda tribo, língua e nação, com vestes brancas e palma na mão,
são aqueles que vieram da grande tribulação. A igreja foi levada antes, lembra? A chance, olha a chance. Foi aquela chance, então, né? Então, Graças a Deus. esses não são igreja, como nós somos, ok? Igreja só tem uma. Igreja só tem uma. Completou o número dos gentios que é para ser igreja, leva. Esses aqui são aqueles que durante a tribulação vão enfrentar a besta e vão morrer. Lembra que nós temos lá que os mártires que estavam debaixo do trono clamavam: até quando o Senhor não vingará o nosso sangue? E foram lhe dadas vestes brancas. Agora João vê eles diante do trono, com palmas na mão e dando glórias a Deus, porque já tinha sido dado as vestes brancas e dito que esperasse até que se completasse o número daqueles que iriam morrer na tribulação. E também tem um número contado dos que morrem na tribulação. Então, o que nós temos que diferenciar aqui é uma coisa: reino de Deus e igreja, ok? Jesus diz assim: a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o quê? O reino dos céus. Então o que acontece com os que morreram antes do anúncio do reino dos céus? Para onde foram? Não é? São Israel, estão no seio de Abraão, foram com Deus. Antes não é? da graça, né? No caso. Antes da graça, só que não são igreja. Alguns dizem que é a igreja do Antigo Testamento, né? Então a igreja é os depois da graça. Sim. Deixa aquilo que Jesus disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Né? Então, os santos do Antigo Testamento, eles são chamados santos do Antigo Testamento. Todos, os profetas e os homens bons do Antigo Testamento, todos aqueles que foram salvos por graça, não foi pela lei, foi por graça de Deus, que foram salvos na época da lei e antes da lei. Noé viveu antes da lei, né? Era um justo. Jó viveu antes da lei, era um justo. Todos esses do Antigo Testamento, né, são chamados de santos do Antigo Testamento. É um povo. Para eles Deus tem as promessas que Deus fez para eles. Lembra que Deus fez a promessa para Abraão? Que ele teria os filhos, tal, prometeu a terra, você vai habitar nessa terra. A terra, eles vão habitar na terra. A terra que Deus prometeu para eles, porque o quê? As promessas de Deus e os dons de Deus são irrevogáveis. Eles vão habitar lá, vão ressuscitar, né, juntamente conosco, terão as suas promessas todas cumpridas. Deus não falha a sua promessa. Não, Deus teria mudado a promessa de Deus é aquela para eles. A igreja, que somos nós, são governos. Nós somos igreja para governar. Lembra a promessa de Cristo para a igreja? Aquele que ao vencedor darei que se assente no trono comigo, como eu assentei do lado do meu Pai, e governarão as nações com cetro de ferro. Essa é a promessa para a igreja, para nós. Para nós é governo. Então, a carta estava sendo escrita para as igrejas, não para Israel, como nação, ok? Israel se converte a Jesus, se torna igreja, é junto. Mas Israel como nação, não. Então, o que acontece? Para a igreja é governo. Nós vamos governar o mundo com Cristo. Para Israel é a promessa da terra, onde eles vão habitar em Israel, onde será o centro do mundo. Davi estará lá, todo mundo estará lá, o centro do mundo. Para as nações é serem governadas por nós, ok? Que somos igreja, que teremos um governo universal com Cristo. E esses santos aqui, esses mártires que morreram na tribulação, olha o que diz: razão porque se acham diante do trono de Deus, servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre ele no seu tabernáculo. Jamais terão fome, tal. Porque o Cordeiro vos apacentará para as fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Então eles estão servindo a Deus ali, diante de Deus. Estão servindo. Então, a igreja é parte do reino. Deixa eu explicar isso aqui melhor. Por causa da extinção de Israel e tudo que aconteceu, os pais da igreja interpretaram as promessas de Israel como se fosse para a igreja. Principalmente os intérpretes de Alexandria, eles usavam muito a alegoria. Então alegorizavam muito e tomaram as promessas todas de Israel para a igreja. Mas Israel se torna ser nação de novo. Então o que acontece? Aí percebem o seguinte: não, as promessas para Israel serão para Israel mesmo, não para a igreja. Então quando Jesus fala do reino de Deus, esse reino
é como um reino que tem várias posições. Então, o reino de Deus engloba o plano de Deus para Israel, o plano de Deus para as nações, o plano de Deus para a igreja, o plano de Deus para esses mártires que morreram na grande tribulação. O reino de Deus é composto por todos esses povos, e é o reino. A parte mais importante do reino é a igreja. A igreja é governo com Cristo. Ok? Israel, luz das nações. A igreja é governo. Não é? Então, todos esses povos fazem parte do reino de Deus. Ok? Igreja, Israel, nações, tudo isso é o reino. A igreja é uma parte, sendo a parte mais importante do reino, somos nós. Então, quando se fala de salvação, nós temos que tomar um grande cuidado para nós não cairmos no mesmo problema de Israel. Porque Israel dizia, nós temos a lei, para você ser salvo, você tem que se circuncidar e obedecer a lei de Moisés. Não era assim? Pois Deus deu a lei para eles, e falou, ó, por isso aqui vocês vão viver. Quando o Cristo veio, eles não reconheceram o Cristo. E qual era o maior problema no começo da igreja? Quem se converte a Cristo deve ser circuncidado e obedecer a Moisés ou não? Foi aí que teve o primeiro concílio em Jerusalém. Eles disseram, ó, não, eles são gentios. Para eles basta se abster-se da carne afogada do sangue, da idolatria, da prostituição e da contaminação do mundo. Não põe outra carga sobre isso. Aqui é para nós que somos israelitas. Não é? E aí veio a igreja. Nós, igreja, sabemos o seguinte, nós somos salvos e temos um plano no reino de Deus. Agora, se nós dissermos que o plano de Israel, que Deus tinha para Israel, já não existe mais, Israel não será salvo no futuro, a não ser que se tornem cristãos, né? Se tornarão cristãos de outra maneira. Eles verão o Cristo que eles trespassaram, como diz a profecia de Zacarias, e chorarão como quem chora por um filho. Então a promessa de Deus para Israel é outra, para nós é outra. E a tribulação, para quem morre na tribulação, é um outro povo que vai passar ali. Nós, igreja, temos os nossos privilégios, né? Somos salvos por Cristo, como todos são salvos por Cristo, todos, mas o plano é diferente. Então quem não é arrebatado conosco antes da tribulação, vai ficar povos que são Israel, 144 mil aqui, e depois vão crescer, a nação de Israel vai crescer e vai se prolongar. Vão ficar nações que não vão receber a marca da besta e não vão ser mortos, porque vão repovoar a terra. E terão mártires que serão mortos na tribulação e irão com Cristo. É um outro povo. Você vê que são vários povos diferentes, porque são planos diferentes de salvação para o reino de Deus. Assim como uma nação tem cargos diferentes, né? Tem o Senado, tem o Congresso, né? Tem os governadores, tem os prefeitos, tem os vereadores, tem os que servem na Câmara, enfim, tem várias coisas. Assim, o reino de Deus tem cargos diferentes, tudo isso é reino de Deus, para que a gente possa entender de uma maneira mais simples, ok? Então, igreja, que a igreja não passa pela tribulação, vai com Cristo, vai para a ceia do Cordeiro. Nós vamos cear com Cristo. Nós cearemos na mesa com o Senhor. Esses outros não. Okay? Nós desceremos do céu.